Você já se sentiu rejeitado, esquecido ou invisível? Descubra a história de Agar no deserto e entenda que Deus nunca se esqueceu de você. E aí, galera, beleza? Hoje eu vou contar para vocês uma história incrível que vai mexer com o seu coração e te fazer lembrar que Deus nunca se esqueceu de você. É a história de Agar no deserto, uma mulher que se sentia sozinha e rejeitada, mas descobriu que o amor de Deus é mais poderoso do que qualquer abandono. Eu, Agar, era serva de Sara, esposa de Abraão. Desde que cheguei naquela casa, percebi que algo não estava certo. Sara, aflita por não poder gerar filhos para seu marido, decidiu me entregar a Abraão na esperança de obter um herdeiro por meio de minha pressão, e as expectativas eram imensas. Eu me via presa no meio de uma situação para a qual não pedi para estar. A cada olhar de reprovação de Sara e a cada ordem dura que recebia, meu coração se apertava, mas eu sabia que aquela não era minha casa, que eu não pertencia àquela família. Mas eu estava ali, cumprindo o meu papel como serva, tentando sobreviver em um ambiente hostil e cheio de tensionamento. Eu ainda consigo sentir a tensão no ar toda vez que relembro daqueles dias. Agar, a serva de Sara, e eu mesma, presas em um conflito que parecia não ter fim. A cada olhar de desdém de Sara, uma ferida se abria em mim. E quando a notícia da minha gravidez se espalhou, a situação piorou. De repente, eu era vista como superior, uma ameaça à posição de Sara naquela casa. Ela me tratava com crueldade, como se eu fosse menos do que um ser humano. Aquela mulher que me entregara ao seu marido agora usava de sua autoridade para me subjugar e me fazer sentir meu lugar de serva ainda mais profundamente. Chegou um ponto em que não conseguia mais suportar as palavras ásperas e os gestos violentos. Foi nesse momento que decidi fugir para o deserto, mesmo sem saber o que viria pela frente. No deserto, após fugir da casa de Sara, eu me sentia perdida e desamparada. Cada passo que eu dava naquela imensidão árida era como um eco dos meus medos e angústias. A solidão parecia envolver meu coração machucado. Foi então, num momento de profunda aflição, que algo extraordinário aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu diante de mim, trazendo consigo uma mensagem de esperança e promessa divina, com uma voz suave e reconfortante. O anjo me assegurou que eu não estava sozinha, que Deus via o meu sofrimento e tinha planos grandiosos para o meu filho. Ainda em meu ventre, naquele instante de encontro com o divino, um misto de paz e alegria invadiu minha alma atribulada. Eu senti como se as minhas lágrimas silenciosas fossem finalmente enxugadas pela presença amorosa do Altíssimo. Foi nesse momento que decidi chamar o Senhor que me visitara de El Roi, revelando a todos que Deus realmente me via, mesmo nos momentos mais sombrios do deserto. Naquele instante de intensa aflição, quando meus olhos transbordavam em lágrimas de solidão e desespero, algo extraordinário aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu diante de mim, envolto em uma luz celestial que aqueceu minha alma gélida e angustiada. Sua presença emanava paz e segurança, como se finalmente alguém compreendesse a magnitude da minha dor silenciosa. O anjo falou com uma voz suave e reconfortante, ecoando promessas divinas que eu mal podia acreditar. Ele me assegurou que o Deus Todo-Poderoso não apenas via meu sofrimento, mas também cuidaria de mim e do meu filho Ismael. Naquele encontro divino, pude sentir a ternura do Criador tocando meu coração ferido e ministrando cura às cicatrizes da rejeição. Foi nesse momento transcendental que decidi chamar o Senhor que me visitara de El Roi, o Deus que vê, revelando ao universo que eu não era mais uma alma esquecida no deserto árido da vida, mas sim uma filha amada cujas lágrimas foram registradas nos cântaros celestiais. Enquanto percorríamos o árduo deserto, minhas sandálias mal resistiam à inclemente aridez do solo. Ismael, meu precioso filho, cujos olhos refletiam a inocência da infância, segurava minha mão com firmeza, confiando em mim para guiá-lo pelo caminho incerto que se estendia à nossa frente.
As provisões escasseavam e a água tornara-se um bem mais valioso do que qualquer tesouro terreno. Mas mesmo em meio à escassez e ao abandono humano, sabia em meu coração que não estávamos sós. Deus estava conosco a cada passo, a cada suspiro de anseio por conforto e segurança. Em um momento miraculoso, fomos surpreendidos por uma fonte de água fresca, jorrando no meio do deserto inóspito, como um oásis de bênçãos divinas ali. Naquele cenário improvável, percebi claramente a mão protetora do Altíssimo cuidando de nós. Sua fidelidade se manifestava através da provisão abundante daquela água cristalina que saciou nossa sede e renovou nossas forças para continuar a jornada rumo ao desconhecido. Em meio às adversidades que cercavam nosso caminho, experimentei profundamente o amor inabalável do Pai Celestial por seus filhos fiéis. A história de Agar no deserto não era apenas uma narrativa do passado distante, era um testemunho vivo da presença constante e consoladora daquele que nunca nos abandona. Eu lembro como se fosse ontem, anos depois da minha jornada no deserto, quando Abraão finalmente teve o filho prometido por Deus com Sara e Isaque, a notícia da chegada de Isaque encheu a tenda de alegria e celebração, mas para mim, Agar, trouxe um misto de emoções, enquanto via o sorriso radiante de Sara ao segurar seu tão sonhado filho nos braços. Algo dentro de mim se remexeu. A promessa que outrora parecia distante e impossível agora se concretizava diante dos meus olhos. No entanto, com a realização da promessa divina, veio também a sombria sombra da exclusão e do esquecimento. Sara logo me instruiu para que partisse com meu filho Ismael, afirmando que não poderia dividir a herança entre seus filhos. Meu coração se apertou diante da ordem implacável de minha senhora. Abraão, aflito com a situação, recebeu consolo e orientação divina do Senhor para não temer, pois ele faria também uma grande nação por meio de Ismael. Assim, mesmo com o peso da despedida iminente e as incertezas que rodeavam nosso futuro incerto, parti novamente para o deserto com meu filho ao lado. A fé que outrora fora fortalecida pelas águas milagrosas do oásis, agora era posta à prova mais uma vez. Mas eu sabia em meu coração que o mesmo Deus que me vira no deserto antes, continuava a velar por nós no presente momento de transição e despedida. Foi um momento de grande aflição em nossa tenda. Sara, com um olhar firme e decidido, pediu a Abraão que me enviasse para longe juntamente com meu filho Ismael. Suas palavras eram como flechas perfurando meu coração, dilacerando nossos laços já tão frágeis. A ordem era clara: não haveria lugar para meu filho na herança. Na promessa de uma grande linhagem que Abraão recebera de Deus, a incerteza pairava no ar, enquanto eu, Agar, tentava assimilar o peso da exclusão, imposta por quem um dia me fizera servir como mãe de seu primogênito. No silêncio da noite, eu me vi diante da realidade cruel da rejeição, do abandono disfarçado sob as vestes do dever e tradição. Abraão, homem justo e compassivo, sentia o conflito dilacerante em seu peito diante do dilema imposto por sua esposa e senhora. Entre a fidelidade conjugal e a compaixão pela mãe de seu primogênito, ele clamou ao Senhor em busca de orientação divina, ansiando por uma luz que dissipasse as trevas que ameaçavam nos envolver. Naquela noite turbulenta, cada respiração parecia um suspiro de adeus antecipado à paz que antes conhecíamos em nossa morada temporária. E assim, com o coração pesaroso, mas firme na confiança da providência divina, preparamo-nos para partir mais uma vez rumo ao desconhecido deserto que agora se estendia diante de nós. Naquela noite turbulenta, eu me vi diante de uma encruzilhada que testava os limites da minha fé. Sara, com seu olhar gelado e decidido, exigiu que Abraão me enviasse para longe juntamente com meu filho Ismael.
Suas palavras eram como punhais perfurando meu peito, dilacerando os frágeis laços de afeto que ainda resistiam entre nós. A ordem era clara e cruel: Ismael não teria lugar na herança, não seria reconhecido como parte da promessa divina de uma grande linhagem reservada a Isaque. A sensação de rejeição e abandono se tornou palpável no ar sufocante da tenda no silêncio da noite, quando os murmúrios do deserto invadiam nossos aposentos. Confrontei a dura realidade de ser excluída por quem um dia me tratara como mãe de seu primogênito. Abraão, homem íntegro e temente a Deus, enfrentava o dilema angustiante entre sua fidelidade conjugal e a compaixão pela mãe de seu filho mais velho. Em meio ao conflito de lealdades e deveres familiares, ele buscou refúgio na oração fervorosa ao Senhor Altíssimo. Cada prece era um apelo desesperado por orientação divina, por uma luz que dissipasse as sombras do abandono iminente que pairavam sobre nós naquela noite fatídica. Cada suspiro parecia um lamento silencioso pelo futuro incerto que se delineava diante de mim. Com o coração apertado pela angústia e firme na esperança da providência divina, me preparei para mais uma jornada rumo ao desconhecido deserto que agora se estendia como um vácuo perante nossos passos trêmulos. Envolta pela sombra da incerteza e da despedida, parti outra vez para o deserto árido, acompanhada somente pelo meu amado filho Ismael. Cada passo que dávamos naquela vastidão implacável era como um eco dos suspiros de medo e confiança que habitavam nossos corações. Sentia o peso da decisão tomada por Abraão e Sara reverberando em mim, dilacerando as últimas fibras dos laços que outrora nos uniam. O caminho era marcado por lembranças angustiantes e promessas incertas, mas em meio à tempestade de emoções contrastantes, sustentava uma chama de fé inabalável no Deus que havia me visto no deserto antes. Os dias se arrastavam sob o sol escaldante, as noites eram testemunhas silenciosas de nossas preces por proteção e direção divina. A escassez nos cercava, a solidão nos envolvia, mas em cada estrela cintilante que iluminava o firmamento noturno, enxergava um reflexo do olhar misericordioso de El Roi sobre nós. As lágrimas silenciosas se mesclavam ao pó que se erguia sob nossos pés cansados, mas a esperança resiliente pulsava em cada batida do meu coração exausto. O Deus que viu Agar no deserto continuava a guiar nossos passos errantes, a prover nosso sustento na terra estéril, a acalentar nossas almas sedentas com a promessa inquebrável do seu amor eterno. Ao relembrar a jornada de Agar no deserto, sinto uma conexão profunda com a sua história. Cada passo incerto naquela imensidão árida ecoa em minha própria trajetória de vida. As lágrimas silenciosas que ela derramou refletem as minhas próprias lutas e aflições, mas, assim como Agar, pude experimentar a presença reconfortante de Deus nos momentos mais sombrios. Ele é o Deus que vê, o Deus que não nos abandona, mesmo quando tudo parece perdido. Que essa história nos lembre da fidelidade divina, do amor inabalável que nos cerca mesmo nas adversidades mais severas, que possamos caminhar com fé, confiando que aquele que viu Agar no deserto também enxerga cada lágrima e cada suspiro nosso. Que essa certeza nos fortaleça e renove as nossas esperanças para enfrentar os desertos da vida com coragem e confiança no cuidado amoroso do Pai Celestial. Se você está passando por tempos difíceis ou se sentindo invisível aos olhos dos homens, lembre-se: Deus sempre te vê. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Espero muito que essa história tenha tocado seu coração, assim como tocou o meu. Não importa quão perdido você esteja se sentindo agora, lembre-se: Deus nunca se esqueceu de você. Um abraço e até o próximo vídeo.